E o nosso contato a partir de agora é direto com o nosso companheiro Sérgio Maia. Bom dia. Bom dia, Wadson. Bom dia para você, ouvintes da Orlândia Rádio Clube, população da cidade. Hoje nós estamos aqui na Vigilância Sanitária. Nós vamos conversar agora com o João Antônio da Silva, chefe da Vigilância. Tem alguns assuntos que a gente pretende abordar hoje. E eu gostaria, João, de iniciar pelo assunto de mais gravidade, né? A gente tem visto aí pelas redes sociais, pelas mídias, o assunto dengue. Parece que começa a ficar preocupante. Em algumas cidades da região nós vimos até alguns casos de morte, infelizmente. Então me parece que a situação está se agravando um pouco e gostaria que você relatasse para a gente como que está a situação de Orlândia. Bom dia, João. Bom dia, Serginho, muito bem. Bom dia, ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Bom dia, Wadson. E você já adiantou aí muito bem a questão da dengue. Realmente está bastante preocupante, principalmente na questão das mortes, que esse ano está muito, né, um índice muito maior de mortalidade por dengue. E é claro que a dengue hemorrágica esse ano ela está, os casos de dengue, né, estão se agravando aí para a dengue hemorrágica. Justamente por conta de novos vírus, né, que estão em circulação. E quando isso acontece, no ano de 2019, por exemplo, na epidemia, o vírus que mais circulava era o tipo 1. E agora provavelmente a gente teria aí tipo 2, tipo 3, que já tem uma porcentagem maior de agravos aí na questão da dengue hemorrágica. Então nós já temos uma série de mortes aí nas cidades vizinhas. E isso preocupa bastante, né? Porque à medida que também aumenta os casos de dengue, aumenta a possibilidade de mortes por dengue, né? Então, Orlândia, nós tivemos assim uma aceleração muito rápida dos casos. Acho que da última vez que eu falei com você, nós estávamos com 22 casos, né? E entre um mês e pouquinho, a gente já saltou para 102 casos positivos de dengue. E quando a gente fala nesses casos positivos, a gente sabe que pode jogar aí mais de 30% de pessoas que estejam com dengue que são assintomáticas, né? Ou que não procuraram o serviço médico, não fizeram o exame. Então é claro que a gente teria aí uma quantidade muito maior de dengue já no município. E isso preocupa bastante, porque à medida que essa quantidade vai aumentando também a possibilidade de ocorrer mortes por dengue no nosso município também. Nós acompanhamos no mês passado um trabalho feito pela Vigilância Sanitária, ali no alto do Boa Vista, aquele trabalho chamado Fumacê. Estivemos lá em loco, você estava ali também acompanhando esse serviço da Vigilância. Esse trabalho do Fumacê, ele se estende para outros bairros também, ou foi só naquela região onde havia algumas suspeitas? Hoje esse trabalho está sendo realizado em praticamente toda a cidade. Não é aquele trabalho de pegar a cidade de canto a canto e nebulizar toda a cidade, não. Nós estamos fazendo pontual, né, em cada local onde está ocorrendo a infestação de dengue. Por exemplo, o centro da cidade teve bastante casos de dengue, então praticamente toda a cidade já passou pela nebulização. Os bairros também afastados também já passaram. O primeiro bairro até que passou pela nebulização foi todos aqueles bairros lá da Vila Bus, porque logo no início do estágio de dengue, nós tivemos 7 casos de dengue só lá, enquanto havia 8 casos de dengue no município todo, lá já tinha 7 casos. Então nós fizemos um trabalho de bloqueio de toda aquela área e em seguida fizemos a nebulização. Foi aonde deu uma parada, né? Mas agora começa a voltar novamente, a população acaba relaxando. E uma coisa, Serginho, o que está achando de larvas nas residências é fora do normal. A população realmente não está contribuindo, não está tomando os devidos cuidados, né? E isso agrava ainda mais a quantidade de mosquitos que vai estar contaminando a população, porque já que nós estamos com tantos casos de dengue, aí essa quantidade de mosquitos aí aumenta ainda mais o agravo e a quantidade de dengue, a disseminação de dengue na população. Ô João, quando nós estivemos ali
acompanhando esse trabalho do Fumacê, você pontuou um detalhe, eu gostaria que você novamente enfatizasse, até porque algumas pessoas, elas podem até questionar quanto à eficácia do Fumacê. Por quê? Porque o produto, aquele produto que era usado antigamente, que fazia aquele monte de fumaça e até impressionava as pessoas, né? As pessoas até confundiam aquele monte de fumaça com a eficácia, e nem sempre é assim, né? Esse produto, então, hoje, ele não tem cor, não tem cheiro, mas a sua eficácia, ela é garantida. Exatamente, e essa eficácia ainda é mais garantida porque esse inseticida que nós estamos usando hoje, ele tem um efeito residual maior. Havia sido retirado do mercado aqueles venenos com efeito residual, ou seja, o veneno só funcionava durante a aplicação. Esse ele já tem um efeito residual. Por exemplo, se ele ficar impregnado numa árvore, numa parede, num poste, no próprio chão, ali o mosquito ele já serve de repelência para o mosquito, ou se o mosquito entrar em contato com aquela superfície, ele vai se contaminar e vai morrer. Então também tem essa eficácia maior ainda, além do alcance, que é maior, além da capacidade de atingir os insetos, que também é maior, porque é uma neblina, não é mais uma fumaça, né? Antes era aquela fumaça que se dispersava com o vento e muitas vezes não tinha efeito algum. Esse não, esse é uma neblina muito fina, que acaba ficando mais tempo suspenso no ar, acaba impregnando mais os locais onde ele entra em contato e acaba atingindo com maior proporção de matança o mosquito, principalmente o mosquito da dengue, que é o nosso objetivo, combater o mosquito da dengue. Você comentou, João, sobre a continuidade desse trabalho do Fumacê por toda a cidade. E diante disso, eu até gostaria que você colocasse aquela orientação que você, na ocasião, também falou. Existe alguma orientação para a pessoa que está ali dentro de casa? Ela deve abrir a janela, fechar a janela durante esse trabalho do Fumacê? Deve, Serginho. Isso é muito bom, porque aí ela tem ela vai dar mais facilidade para que o veneno entre nos seus ambientes, nos quintais, às vezes até algumas partículas dentro da casa dela, né? Porque por enquanto a gente não está fazendo a aplicação de larvicida via nebulização, porque também é possível fazer. Mas nesse momento a gente está dando prioridade para combater o mosquito alado, que já está voando, e aí é claro que naqueles locais a gente faz o trabalho de eliminação de criadouros, porque é importante, e aí orienta a população, também acaba descobrindo pessoas daquela região que já estão com sintomas, orienta essas pessoas para que procure o serviço médico, porque o perigo de uma pessoa estar com dengue e não procurar o serviço médico é justamente o agravo, quando ela de repente achar, não, eu já melhorei, não tenho mais febre, estou bem, é nesse momento que ela pode ter o agravo, porque para tratar dengue não existe nada melhor do que a hidratação. É preciso fazer a hidratação por meio de consumir líquido, água, tomar água. Quando a pessoa não tem possibilidade de fazer isso, por alguns problemas que ela já está tendo estomacais, que não consegue ingerir alimentos e nem água, ela começa a vomitar e começa a ter perda de líquido. Esse é um perigo muito grande, porque ela precisa procurar o serviço médico para que ela seja hidratada via soro. Então, isso é muito complicado e as pessoas acham que pode tratar dengue em casa tranquilamente, sem procurar orientação, sem se hidratar da forma correta, e é aí que mora o perigo. Nós tivemos aqui alguns dias atrás o infectologista que veio trazer informações para que a gente ficasse mais alinhado ainda com essas informações e repassar isso para a população, e ele justamente falou na questão da dengue entre o 5º e o 6º dia, principalmente no 6º dia, onde as pessoas acham que está já melhorando e saindo do estágio de perigo, e é justamente nesse momento que ela corre o maior perigo dessa dengue evoluir para uma dengue hemorrágica. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia. Você comentou agora há pouco, João, antes da gente entrar no ar, sobre uma reunião entre Vigilância Sanitária de Orlândia e também algumas empresas de Orlândia. E você também estava falando aí que é de bastante valia, né, essa parceria, esse apoio
que as empresas dão no sentido de combater a dengue? Ô Serginho, hoje o que a gente percebe é que as empresas elas têm um poder muito grande em apoiar os serviços públicos de saúde, né? Então, assim, durante a pandemia, até comentei com algumas empresas que estavam aqui, as grandes empresas, a gente percebeu a força que essas empresas têm junto aos seus colaboradores, né? De implementar ações de saúde dentro da própria empresa, como foi no caso da Covid, que além dos protocolos sanitários exigidos pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, eles implementaram mais ações ainda. A gente ia fazer a visita e via que algumas empresas estavam fazendo além daquilo. Então isso foi uma observação muito forte que eu comecei a perceber, que as empresas podem dar um apoio muito grande ao gestor público de saúde. Por quê? Nós temos um município onde muita gente trabalha. Nós temos uma dificuldade muito grande em entrar em residências, a incidência de casas fechadas é muito alta e nós estamos buscando, então, junto a essas empresas, diminuir essas incidências, porque de alguma forma a gente pode, de repente, abordar essas residências através da informação das empresas, que talvez é um funcionário dele que não fica em casa durante o período todo e às vezes nem nos finais de semana, e aí, através dessa informação, a gente pode diminuir essa incidência de residências fechadas. Outra coisa é o trabalho educativo, informativo e de conscientização que as empresas também podem implementar dentro das suas fábricas, aí, das suas empresas, junto aos seus funcionários. Por quê? Na Covid, apesar da gente perceber todo o esforço que a empresa fazia lá dentro, aquilo quebrava praticamente tudo lá fora. Não vou dizer que tudo, porque muitos respeitava além da fábrica, os comportamentos que ele deveria ter em relação à Covid. Mas uma grande parcela daqueles trabalhadores, a gente começou a observar que eles estavam participando de aglomerações aqui na Rua 1, eles estavam participando de aglomerações naqueles chamados pancadões, e a gente começou a perceber que aquelas pessoas que estavam ali não eram pessoas largadas aí da sociedade ou pessoas que não tinham compromisso com nada, eram trabalhadores. Na época eu enviei um documento para as empresas para que eles fizessem uma comunicação direta com esses trabalhadores, para que eles respeitassem o comportamento que eles deveriam ter além da atividade de trabalho, que é claro, se a empresa estava oferecendo para eles uma estrutura grandiosa de cuidados lá dentro, por que não estender isso fora da empresa? Ou seja, lá na empresa não podia isso, não podia aquilo, tinha que usar máscara, tinha que usar álcool em gel, tinha que aferir temperatura, tinha que pisar em tapete sanitário para entrar, e daí para cima, coisa assim muito grande. Só que a partir do momento que ele pisava fora da empresa, na vida social dele, ele desrespeitava totalmente, ou seja, ele não levava o mesmo comportamento, ou pelo menos próximo do que ele tinha lá dentro, fora dali. Então, as empresas têm um papel muito importante aí na questão educativa, informativa e de conscientização, ou seja, quem paga o salário do funcionário é aquela empresa, a mesma que oferece as condições adequadas para ele lá dentro, mas que sofre depois de retorno a falta de um comportamento social lá fora, que traz de volta para dentro da empresa a doença que ele adquiriu lá fora. No caso da dengue não é diferente, é igualzinho, ou seja, se eu tenho uma classe trabalhista educada e de acordo com o que as empresas propõem, os recursos que a empresa apresenta para ela e todo o interesse que a empresa dispõe em ajudar, em evitar os afastamentos do trabalho, em considerando que esse trabalhador tem uma responsabilidade direta, né, com o trabalho dele, é claro que esse trabalhador acaba sendo um multiplicador da informação, da orientação e da conscientização fora do seu ambiente de trabalho. Nós estamos vivendo, João, uma mudança, uma transição de estação. Na semana passada a gente percebeu uma queda na temperatura, já fez um friozinho, principalmente de madrugada. As chuvas também cessaram, né? Nós estamos entrando no período que não chove. Esse período, João, ele acaba sendo favorável para o combate à dengue? Olha, Serginho, no Brasil é meio complicado falar que a estação de inverno, que praticamente nós não temos aqui, que ela ajuda muito. Por quê?
Para você ter uma condição aí que vai combater a dengue só através da estação fria, eu precisaria ter uma permanência de estação fria, ou seja, o dia tinha que amanhecer frio, permanecer frio e anoitecer frio, e nós não temos isso no Brasil. Praticamente no Brasil inteiro nós temos uma noite fria, uma madrugada gelada e um meio do dia de 40 graus, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, isso não ajuda muita coisa, por quê? O frio pode até inibir o mosquito um pouquinho ali de voar, diminuir a atividade dele, mas os ovos dele, ele continua colocando, e os ovos não morrem com frio, né? Então os ovos vão estar lá. A partir do momento que a água entra em contato com esses ovos vão eclodir, e essas larvas dificilmente também morreria com um frio que não fosse de congelamento, vamos dizer assim. Então, por conta dessa nossa temperatura desregrada que a gente tem, a estação fria não ajuda muito no que se refere à diminuição do mosquito da dengue. Outro assunto, João, gostaria também de abordar, até porque eu gostaria também de relatar uma experiência pessoal que se deu lá na minha casa. Na semana passada, a minha netinha de 6 anos, ela encontrou um escorpião no banheiro, né? A gente levou um susto, ela viu o bichinho, avisou a minha esposa, e de fato minha esposa foi até lá e era um escorpião, não muito grande, mas aquilo já acendeu aquela luz de alerta, né? A gente costuma dar as notícias pela Orlândia Rádio Clube de vários assuntos, dengue, escorpião, mas quando a gente vê acontecer dentro da casa da gente, acende aquela luz de alerta. Como que está o combate, como que está também os registros, né, de aparecimento de escorpiões em residências? Ô Serginho, o aparecimento, ele tem as épocas do ano que piora, né, vai aumentar. Principalmente, vamos supor agora que a gente começa a ter uma troca de temperatura. Como o escorpião está dentro da rede de esgoto, ou então ele está intocado aí, né, embaixo de pedras, de calçadas, enfim, e você tem um momento frio e um momento de calor, isso também aumenta a possibilidade dele sair dos seus esconderijos, né, porque acontece essa troca de temperatura, principalmente do esgoto, frio e depois esquenta. Então nós temos algumas épocas do ano que essa incidência aumenta. Às vezes o local que ele já está muito seco e ele procura outras áreas mais úmidas, que agora parou a chuva, né? E essa época começa a secar muito. Ele procura outras áreas mais úmidas para ele ficar. Então tem épocas do ano que realmente aumenta a incidência de escorpião aparecendo nas residências. O nosso trabalho está sendo realizado justamente a partir da informação. Por exemplo, essa informação que você está me dando, eu já vou pedir para você me dar seu endereço depois. Nós vamos comparecer à sua casa para fazer primeiro uma investigação no período diurno, durante o dia, e depois, se você permitir, nós vamos à noite para poder fazer mais uma vistoria no escuro com as lanternas de luz negra para fazer a captura dos escorpiões. Porque às vezes você pode ter um foco lá na sua casa e nem sabia, né? E por conta dessas situações de temperatura que muda e tal, ele começa a sair. Então, ao primeiro momento a gente pede para não usar nenhum tipo de inseticida, porque se ele estiver escondido em algum local onde ele já esteja permanecendo lá por muito tempo, quando você colocar o inseticida, ele vai se espalhar por toda a casa, isso piora a situação. Então o trabalho mesmo é de captura, de investigação, onde que está esse foco. E se for necessário a gente fazer um trabalho de aplicação de inseticida especificamente naquele foco, onde ele não vai interferir com a rede de esgoto ou com o quintal do vizinho, pode ser feito, porque aí você combate ele de verdade, você mata ele. Caso contrário, não sabe onde está e está aparecendo, a informação é para que não coloque nenhum tipo de veneno. O cidadão comum, ele pode fazer alguma coisa no sentido assim, por exemplo, ele pode tampar o ralo, bloquear essas passagens de esgoto, isso é válido, porque esse bichinho costuma vir do esgoto. Isso, durante essa investigação que eu te falei, é pontuado ponto a ponto. Até as tomadas da sua casa são vistoriadas para ver se não tem tomada sem o espelho.
os encanamentos da sua casa, como é a passagem desses encanamentos de água e de esgoto, tem abertura, manda fechar tudo. Como que são os ralos externo e interno da sua casa. Os externos, de preferência, você tem que estar com um certo cuidado ali, porque você não pode fechar em épocas de chuva, porque você pode ter uma inundação, mas é preciso ter um certo cuidado de remoção de lixo, de resíduos de dentro desses ralos, né? E os ralos internos, de preferência, tampado o tempo todo e aberto só durante a hora da limpeza. Inclusive, isso vale para a pia da cozinha, para a pia dos banheiros, para os tanques de lavar roupa e tudo mais. Só retirar essa tampa na hora de ter que usar esse local, né? Esse tanque, essa pia, enfim. Ok, muito bem. Nós gostaríamos já de agradecer a participação de João Antônio da Silva, chefe da vigilância. Falou, esclareceu bastante para a população sobre dengue e sobre o escorpião, né? Que também é um bichinho aí perigoso e que pode até matar, principalmente quando é uma criança, né? Que não tem um organismo assim mais resistente, pode vir a óbito com uma picada desse bichinho. Ô João, muito obrigado então pela participação e um bom dia para você. Bom dia, Serginho, eu agradeço e quero fazer só uma adendo aqui às conversas que nós tivemos em relação à dengue, pedir, né, para a população receber bem os funcionários que estão indo fazer as vistorias, porque na última semana nós tivemos um feriado prolongado e o pessoal estava a campo trabalhando e muitos deles receberam muitas ofensas, né? Tipo, não sei para que está trabalhando hoje, o que está fazendo, até feriado, enchendo o saco, coisa desse tipo. Coisas bem agressivas mesmo contra os funcionários, e os funcionários não estão fazendo isso porque quer ou porque está sendo exibido, se metendo a fazer algo que não é da sua alçada. Muito pelo contrário, o funcionário está atendendo ao Ministério da Saúde, o funcionário está atendendo a um programa estabelecido pelo Ministério da Saúde dentro do município. O município investe recursos financeiros para que o funcionário faça esse trabalho em proteção à saúde das pessoas. Então, a esses cidadãos que tratam os funcionários dessa forma, eu peço, por gentileza, que sejam educados, deixem entrar, entenda o trabalho que a equipe está fazendo. Não é um trabalho jogado fora, é um trabalho de muita importância e a gente está justamente buscando evitar agravos aí, coisas ruins aí que ocorrem justamente com aqueles que de repente achava que não era necessário o funcionário entrar lá dentro e ele pode ter um problema muito sério com dengue na sua família e aí ele vai lembrar de que ele poderia muito bem ter deixado o funcionário entrar, olhar, ver se tem criador, combater esse criador, orientar, informar. Então eu peço aí, por gentileza, que a população respeite o trabalho, até porque desacatar um funcionário público é crime, né? Seja de que forma for que ele está desacatando, é crime. Então isso não é permitido e a gente fica bastante entristecido com esse comportamento da população. João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária, falou conosco. Bom dia, Watson, é com você.